Olá, meus amores do sexto ano da unidade 5! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de literatura. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre ficção científica. Antes de eu definir o que é a ficção científica, antes de eu colocar ali grandes nomes da ficção científica, eu gostaria só de fazer uma recapitulação. Só para a gente relembrar, para a gente relembrar ali, ver o que nós vimos na semana anterior. Então, o que nós vimos na semana anterior? Na semana passada nós falamos sobre o sentido denotativo e o sentido conotativo. Uma revisão rápida: denotativo, sentido do dicionário, sentido literal, sentido real da palavra. Diferentemente do sentido conotativo. Sentido conotativo é o sentido da interpretação, né? Então tudo isso nós trabalhamos, eu expliquei a vocês, nós praticamos. E como praticamos, né, meus amores? Vários exercícios, vários exemplos, né? Então tudo isso ajudou ali, né, vocês assimilarem melhor este conteúdo. E hoje nós não vamos falar mais a respeito do sentido conotativo e do sentido denotativo. Visto que vocês já estão finalizando a obra, né, maravilhosa do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, como vocês já estão finalizando, hoje nós vamos começar aqui novos olhares. Como assim, professora? Novos olhares. A partir deste momento, a partir desta aula, nós vamos ter aqui grandes nomes da ficção científica. Nossa, professora, mas por que ficção científica? Ficção científica nós vamos trabalhar agora porque a obra, né, Viagem ao Centro da Terra, é considerada como uma das primeiras, né? Afinal, Júlio Verne é considerado como sendo o pioneiro, o primeiro a começar, a inaugurar este gênero de ficção científica. Inclusive, como nós já falamos, ele é considerado um grande visionário. Pro, o que é visionário? Visionário é aquela pessoa que tem visão. Então lá atrás ele já conseguiu se antecipar e visualizar, imaginar diferentes descobertas. Como nós já falamos, a escada rolante, a televisão, o fax, entre muitos outros, né? Então tudo isso é a grande marca do Júlio Verne, daquela criancinha que era sempre sonhadora, aquela criancinha que vivia ali no sentido conotativo, no sentido da interpretação, certo, meus lindos? Então hoje nós vamos começar a falar ali sobre diferentes escritores que também são do mesmo gênero que o nosso querido Júlio Verne, ou seja, gênero de ficção científica. Certo, lindos? Então vamos começar. Vamos falar sobre ficção científica. Quando eu falo ficção científica, o que vem na cabeça de vocês? Ficção científica é algo real? Não, professora, é uma ficção. É algo que é imaginado, inventado, criado fora da nossa realidade. Por isso que é o gênero de ficção. Ficção científica. O que lembra o científica? Vem de ciência. Então a ciência estará muito presente ali nessas obras, como do Viagem ao Centro da Terra. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Quem lê o livro sabe. Então, primeiramente, a primeira característica é que a ficção científica é um gênero ficcional, ou seja, um gênero de ficção, tá bom, lindos? Segunda característica, ele foi desenvolvido ao longo do século XX. Prestem atenção. Não é que ele foi criado, não é que a primeira obra acontece no século XX. Não é isso. É que no século XX, alguns escritores acabam assinalando e criando essa vertente, esse nome de, ficção científica. Então, o que nós conhecemos como essa definição de ficção científica foi desenvolvido ao longo do século XX. Então, não é que a primeira obra de ficção científica aconteceu no século XX. Nós já vimos que o Júlio Verne antecipa, né? No caso do Júlio Verne, ele não é do século XX, ele vem antes do século XX. Então, por isso que tem que ficar bem claro para vocês. No caso,
esse nominho ficção científica acabou, né, sendo criado, desenvolvido ao longo do século XX. Então, o século XX é esse termo que acaba sendo desenvolvido. Então, é essa nova modalidade ali na literatura que nós começamos a conceituar, a visualizar. Porém, nós já tivemos nomes muito importantes, como é o caso do Júlio Verne, antes do século XX, tá bom? Século XX, então, foi só a questão da definição. E também outros grandes nomes que nós vamos falar mais pra frente. Hoje, nós não vamos falar sobre o século XX. Eu só quero que vocês entendam que este nominho ficção científica foi desenvolvido, este conceito de ficção científica foi desenvolvido ao longo do século XX, tá bom? Então, qual que é essa definição que foi desenvolvida lá no século XX? Ficção científica nada mais é do que essa definição aqui. Narrativas que incluem componentes científicos como essenciais. Então, o que eu quero dizer? Vamos colocar a tecla SAP e vamos traduzir isso. O que seria, né, exatamente isso que eu coloquei, os componentes científicos. Componentes científicos são acontecimentos ligados à ciência. Uma ciência, né, que extrapola os limites do tempo. Uma ciência visionária, uma ciência que faz grandes descobertas. Então, o gênero de ficção científica nada mais é do que esse gênero ligado aos experimentos científicos, ligados à ciência, que acaba sendo essencial para o desenvolvimento da história. Então, para ficar facinho para vocês, é só pensar na ciência como sendo integrante, essencial ao longo da narrativa, ao longo da obra. Como é o caso, né, de Viagem ao Centro da Terra. Nessa obra, nós vemos exatamente isso. O papel da ciência, dos descobrimentos, das indagações, né? Então, tudo isso está muito presente ao longo da obra que Júlio Verne escreveu, tá bom? E, obviamente, nós temos ali temas fantásticos. O que são esses temas fantásticos? Aquilo que ultrapassa a realidade. Aquilo que vai muito além do que acontece nos dias de hoje. Então, é uma visão como aquela visão que vocês tiveram no nosso projeto, né? Que vocês descobriram, inventaram, criaram novos objetos para facilitar a vida das pessoas daqui a alguns bons anos, né? O robô que faz tudo, o chiclete, enfim. Tiveram tantas invenções, vocês foram extremamente criativos. No caso, vocês fizeram o quê? Esses temas fantásticos, temas que ultrapassaram os dias de hoje. O capacete, enfim, tiveram muitas invenções bem legais que vocês criaram, tá bom, gente? Então, espero que a questão da definição sobre ficção científica tenha ficado tranquila, clara e que vocês tenham entendido. A partir desse momento, nós vamos falar, então, a respeito de alguns escritores que foram muito importantes ali ao longo do século XIX. Então, ao longo do século XIX, nós teremos três grandes pilares, vamos dizer assim. É claro que nós temos outros escritores muito renomados, muito consagrados, porém o que nós vamos estudar nas nossas aulas serão esses três pilares. O primeiro pilar é o Júlio Verne. No caso, nós não vamos mais estudar o Júlio Verne, por quê? Porque nós já estudamos. Eu já falei sobre a biografia, sobre a importância. Vocês já leram uma obra do Júlio Verne, espero que todos tenham lido, né? Enfim, o segundo grande pilar é uma mulher, né? É a Mary Shelley. A Mary Shelley, nós falaremos hoje sobre ela e ela tem uma importância gigantesca para este gênero de ficção, né, científica. Lembrando que tanto ela quanto Júlio Verne, quando eles escreviam, eles não estavam pensando neste gênero, porque a criação, o nome desse gênero, né, de ficção científica, acabou sendo desenvolvido, criado apenas no século XX. Mas no século XIX eles estavam escrevendo, tá bom? E depois nós temos o Robert Louis Stevenson. Nesse caso, meus lindos, eu não vou falar hoje sobre ele, tá? Eu vou deixar para a próxima aula para que nós possamos discutir cada questão. Afinal, o que nós faremos? A cada, escritor, eu sempre vou trabalhar alguma obra desse escritor. Tenho certeza, que vocês iriam adorar
ou não, mas acho que a maioria iria adorar ler várias obras, porém nós não teremos tempo, né? Nós temos apenas uma obra como obrigatória, né? Que foi a obra que vocês já leram lá do Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne. Porém, existem outras obras de ficção científica que são interessantíssimas, são muito legais, são muito bacanas e muito importantes para a nossa história, para o desenvolvimento até da literatura. Então, por isso que eu faço questão que vocês conheçam essas obras. E, né, como eu sei que nós não teremos tempo para que vocês leiam todas essas obras, nós faremos o seguinte: eu sempre vou selecionar uma obra desse escritor que eu vou trabalhar em cada aula. E aí vocês vão ver um cartoon, uma animação, um pequeno trecho de algum filme, de algum seriado, né, que trabalhe sobre alguma história relacionada a este escritor, tá bom? Então fiquem tranquilos que isso vai ser uma maneira até prazerosa, legal, gostosa de vocês conhecerem outras obras, não apenas Viagem ao Centro da Terra, tá bom, lindos? Então, legal, vamos falar sobre a Mary. A Mary, pessoal, ela nasceu na Inglaterra, especificamente ela nasceu em Londres, no ano de 1797. Ela tinha um pai que era um pai muito estudioso, o pai dela era extremamente estudioso, ele era filósofo, ele gostava, ele cultuava ler obras clássicas e ela sempre esteve envolvida neste ambiente, ambiente acadêmico, este ambiente em que a cultura prevalecia, né? Ultrapassava ali qualquer momento. E a mãe dela era uma escritora, não era de renome, não era muito conhecida, porém ela fez algumas obras, né? A mãe dela acabou falecendo logo, né, quando a nossa querida Mary nasceu. Então por isso que ela não teve contato com a mãe, ela teve apenas contato com o pai. E o pai dela era esse homem que cultuava, como eu falei para vocês, bons livros, o estudo, e por isso que a Mary teve uma educação de esmero, ou seja, uma educação de prestígio, uma educação formal, uma educação muito boa, tá bom? Essa base sólida que nós vemos da Mary acabou, né, desmoronando quando ela conheceu Percy. O Percy, pessoal, ele era um poeta que gostava, né, gostava de sair à noite, gostava de aproveitar a vida. E o que ela faz? Ela se apaixona por este poeta. E os dois resolvem fugir aí das casas, né, que eles moravam, para viver juntos, para viverem essa grande história de amor. Porém, ela acaba abandonando seu pai e o Percy também deixa a família que ele já tinha para trás, tá bom? E eles começam esse relacionamento. Aí vocês devem estar pensando, eles deviam ter 20 e poucos anos, 30 anos, né? Não, ela tinha 17 anos de idade quando ela abandonou a casa de seu pai, tá bom? E aí, né, como eles viajavam bastante, afinal eles estavam fugindo das suas famílias, eles acabaram se alojando, ficando em um hotel. Neste hotel, existia o Lord Byron. Lord Byron era um importante escritor romântico da época. E aí eles fazem uma aposta. No caso, a Mary e o Lord Byron fazem uma aposta. Sabe qual é essa aposta? Quem vai ganhar? Quem vai fazer a história mais tenebrosa? Aquela que mais vai dar medo nas pessoas? E vai ganhar o prêmio. Ganhar um prêmio irrisório, né? Um prêmio que eles estipularam ali, né? Era muito mais o reconhecimento do que uma quantia em dinheiro, do que o valor. Não, era exatamente pelo ego, né? Para me sentir melhor. Eu sou o melhor escritor ou eu sou a melhor escritora. Sabe quem ganhou essa aposta? Quem fez a história mais tenebrosa de todas? Foi a Mary, pessoal. Então, Lord Byron, que era renomado, era muito consagrado, acabou perdendo essa disputa que eles fizeram, tá bom? E aí, qual que foi essa história, né, que deu esse prêmio para ela, esse reconhecimento para ela? Frankenstein. Frankenstein, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar, porém, caso vocês nunca ouviram, não lembro, se eu ouvi não lembro hoje, não tem problema, porque
Por quê? Porque depois, quando nós voltarmos para nossa aula, eu vou explicar um pouquinho para vocês e vou direcioná-los a um link muito legal que conta essa história, né, do personagem, né, do Frankenstein, só que com a Turma da Mônica. Então é bem legal e não é pesada, né, não é como a obra original, é uma adaptação. Afinal, a obra original, gente, ela é tensa, ela dá medo, tá bom? Então, por isso que eu selecionei uma espécie de adaptação para vocês, tá bom? Depois disso, ela acaba tendo 4 filhos. Os filhos acabam morrendo, né, muito cedo, com problema de saúde, com fraqueza, né? E isso marcou muito a vida dela, tá bom? E depois, né, e durante essa vida dela, uma vida difícil, né, em relação a tantas pessoas que foram embora, tantas pessoas como, né, os filhos dela que acabaram falecendo, apesar dessa vida difícil, ela conseguiu ser renomada, ela conseguiu ser consagrada em sua profissão. Por isso que eu coloquei que ela é altamente reconhecida, né? Até hoje, a Mary é reconhecida pelas suas obras, pelo seu estilo, pela possibilidade que ela conseguia fazer ali, em poucas palavras, traduzir grandes emoções, tá bom, gente? Algumas dessas obras nós não vamos ver todas, tá? A única obra que nós vamos ver da nossa querida Mary será Frankenstein. E algumas obras, por exemplo, Valperga, Matilda, Lodore, The Last Man e The Mortal Immortal. Tá? Então essas aqui são algumas obras. Eu coloquei 3 pontinhos porque existem muitas obras dessa escritora. Eu precisaria ficar aqui um bom tempo para falar sobre todas elas, tá bom? Então é isso, meus lindos. Agora vocês, por favor, retornem para nossa aula, que eu vou falar um pouquinho do Frankenstein, desse monstro, dessa criatura, e depois vocês serão direcionados a um link muito bacana para que nós possamos fazer algumas perguntas e principalmente algumas reflexões, tá bom, meus lindos? Então até já já. Beijo!